estado de Goiás. Hoje nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Almeida de Castro, mais conhecido como Cacai, um dos advogados criminalistas mais respeitados do Brasil. Seja bem-vindo. Na verdade, muito obrigado por nos receber. Uma alegria minha enorme estar com vocês, poder falar para Goiânia. Eu tenho um carinho especialíssimo com Goiânia. Morei 6 meses nessa cidade, gosto muito de Goiás. Então, para mim é uma honra e um prazer. Primeiramente, gostaríamos de lembrar um pouco do passado do senhor, da história do senhor, que, como eu, sou um jurista, um neófito na área jurídica, e estudo muito a vida daquelas pessoas que são referências dentro da advocacia, o senhor na advocacia criminal, e a sua história começou em Patos de Minas. E naquela época, ou o senhor ia para BH, ou vinha para Brasília. E acabou que o senhor se formou aqui na UNB e desde o princípio pensou, serei advogado de fato. Realmente, desde sempre, a advocacia? Na verdade, quando eu morava em Patos, na época não tinha faculdade em Patos de Minas. Quando eu terminei, que eu precisava fazer faculdade, eu tinha muita vontade de ser poeta, mas para ser poeta você tem que nascer poeta. Então eu gosto muito de literatura e a minha opção de trabalho seria, sem dúvida, a advocacia e sempre pensando na advocacia criminal. Eu, por não ter faculdade em Patos, seria mais fácil para eu ter ido na época a Belo Horizonte. Eu tinha muita dificuldade financeira, então eu fui para Goiânia em primeiro lugar. Eu tinha um irmão que morava em Goiânia. Morei em Goiânia 5 meses, 6 meses. E aí fiz vestibular para a UNB. Passei para a UNB em Brasília e vim fazer faculdade aqui. Quando eu comecei a fazer faculdade em Brasília, ainda era um período saindo da época da ditadura. Eu entrei na faculdade de 77. Então eu ainda enfrentei um pouco do final daquele momento da ditadura. Comecei a fazer movimento estudantil, não existia centro acadêmico na UNB, nós fundamos o Centro Acadêmico de Direito na UNB. Então foi uma vida muito rica na universidade sobre todos os aspectos, inclusive sobre esse aspecto político, não político partidário, eu nunca fiz política partidária, mas sempre participei da vida institucional da universidade e depois da vida institucional política de Brasília. Mesmo com a fundação do Centro Acadêmico da UNB, que até então não tinha? Não tinha, nós fundamos o Centro Acadêmico, nós tínhamos um grupo um pouco mais politizado. À época existiam ainda, o reitor da universidade era um capitão de mar e guerra, a universidade era muito fechada sobre esse aspecto, mas eu queria fazer direito, eu fiz faculdade para fazer direito penal, essa era a minha paixão. Eu brinco que eu tenho assim, o DNA da liberdade no sangue, eu não saberia fazer outra coisa. E fiz, na minha família não tinha nenhum advogado. Você começar a vida como advogado, principalmente numa cidade como Brasília, onde você tem os tribunais superiores, tem muitos filhos de ministros que estão advogando, não é fácil. Mas eu dei sorte, entrei no escritório de advocacia como estagiário e foi o único escritório que eu fiquei a vida inteira. Quando eu me formei, fui sócio do Zé Eduardo Alckmin, que me ajudou muitíssimo no início da minha vida, e do Carlinhos Caputo. E depois eu resolvi montar uma advocacia mais especializada realmente na área criminal e desde então é o que eu faço, eu só advoguei a vida inteira. Cacai, desde o início, desde o início da formação jurista, foi colocado na cabeça serei advogado, não aceitarei nenhum tipo de convite para assessorar ministro do Supremo ou para entrar em algum órgão público. Isso foi determinante hoje para o senhor dizer que ser advogado criminal é uma definição de vida? Eu penso que sim, na realidade, como eu tinha muita dificuldade financeira, e também eu era solteiro, novo, não tinha muita preocupação com o que gastar, eu senti que se eu começasse a receber algum salário mais substancial, eu poderia deixar de lado essa determinação que eu tinha de advogar, exclusivamente advogar. Então eu fiz um acordo comigo mesmo. Durante 5 anos eu não aceitaria os convites e nem faria concurso. Recebi vários convites, fui fazendo amizades na época de universidade, e não os aceitei por isso, porque eu queria realmente advogar. Eu acho que advogar na verdade é uma opção de vida. O advogado criminal especialmente, ele mexe com aquilo que existe de mais sagrado na vida da pessoa, que é a liberdade, a honra. Então, eu gosto muito de lembrar do Dom Quixote quando fala na pessoa, ele contando o Cervantes, fala na pessoa de Quixote, fala para o Sancho: pela liberdade, Sancho, pela liberdade e pela honra se deve arriscar tudo, inclusive a própria vida. Ou seja, eu tenho essa paixão pela advocacia criminal. E tive a sorte de poder viver da advocacia exclusivamente.
Hoje passamos por um momento complicado, um momento punitivo, um momento em que o país realmente tem uma visão muito punitiva. Isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então eu só fiz advocacia, só faço advocacia. Tem na advocacia criminal uma forma de viver a vida realmente. Eu acho que estar advogado é uma forma de estar no mundo. Eu gosto muito do que eu faço. Quando nós falamos de advocacia criminal, certa vez o senhor recebeu no escritório do senhor um empresário paulista, né? E eu propago esse fato, né, pelas pessoas que, quando eu digo em especialização da advocacia, como foi esse fato de chegar para tratar de direito de família, um advogado, um empresário, né? Eu gosto sempre de contar essa história quando eu faço. Há 3 anos atrás, vendo os abusos se acumularem com essa Operação Lava Jato, que é uma operação importantíssima, mas que fez com que os abusos virassem o dia a dia da vida brasileira, com a banalização da prisão preventiva, com a destruição que fizeram do Instituto da Delação e outras coisas, eu resolvi correr o Brasil, me colocar à disposição para fazer debates pelo Brasil afora. E com isso eu, nos últimos 3 anos, faço 2, 3 debates quase por mês em todos os estados brasileiros. E às vezes falo para estudante. Eu gosto de contar um fato que ocorreu comigo, que é esse fato, para dizer que hoje em dia a pessoa tem que se especializar. Quando eu comecei a advocacia, a gente fazia ampla de tudo. Não dava para mexer só com direito criminal. Mas hoje em dia, cada vez mais, a advocacia tem que ser especializada. Eu estava no meu escritório, alguns anos atrás, chegou um empresário poderoso e disse para mim: Cacá, eu quero que você venha me defender, porque a minha mulher descobriu que eu tenho uma outra mulher, uma outra casa, e contratou lá em São Paulo aquela que é o terror dos maridos de São Paulo, é uma determinada advogada de família. E eu disse para ele: olha, eu não faço direito de família, eu não trabalho direito de família, salvo quando eu me separo, eu dou uns palpites aí na separação, mas ainda assim para um advogado e tal. E ele disse: não, mas eu quero fazer você como meu advogado, porque eu tenho 5, 7 bilhões na minha conta no imposto de renda, e ela vai me tomar 60%. E eu te dou 20%. Aí eu brinco, o meu caráter começou a diminuir, eu comecei a gostar de família. Então, para não ter dúvida, para não correr o risco de qualquer coisa, eu falei: olha, eu não quero conversar sobre esse assunto, eu não estou na hora de fazer um assunto que eu não domino. E aí ele teve uma crise de choro aqui na minha sala ao lado, deu um murro na mesa e falou: se você não aceitar, eu mato ela. Eu disse: não, aí é minha área. Quer dizer, é uma forma de mostrar para o estudante que a importância de fazer a especialização, de você ter... O direito é muito amplo. Eu não acredito que hoje um advogado possa atuar em todas as áreas. Eu atuo muito no Supremo Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça. No Supremo há 35 anos, do STJ, desde que existe o STJ. Mas, na primeira instância, realmente eu só faço processo penal. Quando o senhor diz que a advocacia te deu voz, a advocacia é uma forma de se inserir na sociedade, o que nós podemos entender com isso? Olha, eu sou muito chamado nos últimos anos para, de alguma forma, participar da vida partidária do país. Às vezes me procuram para ser candidato a senador, para ser candidato a governador. Eu sempre tive para mim muito claro, eu não tenho nenhuma vocação política partidária. E eu gosto de dizer que a advocacia me deu a possibilidade de estar inserido no contexto político institucional do país. Mas a advocacia me deu voz, me deu a oportunidade, por exemplo, de estar falando com vocês agora. A oportunidade de falar, como falei o ano passado, em praticamente quase todos os estados, fazendo palestras. Eu cheguei a estar em alguns estados com 4.000 pessoas no auditório para fazer palestra. E quando eu vou no estado fazer palestra, não é apenas a palestra. Normalmente eu falo para a televisão, eu falo... Então, ter voz é isso, é poder colocar essa impressão que eu tenho do mundo nesse momento punitivo pelo qual passamos. Todos os dias, aonde vou, seja às vezes na praia, seja no aeroporto,